crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o 4º ano. Aula do dia 3/6/2020. Então vamos lá. Pegando o livro de vocês, nós vamos trabalhar hoje sobre as relações ecológicas, que está na página 10 à página 13. Só que nós temos as relações ecológicas que são harmônicas e desarmônicas, mas nós vamos falar hoje somente, nessa aula, sobre as relações ecológicas harmônicas, tá? E a desarmônica eu deixei para a próxima aula, para não confundir tanto a cabeça de vocês, para vocês entenderem melhor, tá? Então, lembre-se que nós vamos falar somente da harmônica, relação ecológica harmônica. Hoje, na próxima aula, nós falaremos sobre a relações ecológicas desarmônicas e faremos a correção das atividades, tá certo? Então diz assim: as diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Está aí na página do livro de vocês, na página 10 aqui, ó, tá? Aí diz assim: as relações ecológicas harmônicas, e nós temos a relação ecológica desarmônicas. Coloquei a imagem aqui, mas nós vamos falar somente da harmônica nessa aula, tá? Nas relações harmônicas diz assim: são aquelas em que não há prejuízo para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. Então assim, ele diz que nessa relação, os envolvidos, não há prejuízo para os envolvidos. Pelo menos um ser vivo é beneficiado, não tem prejuízo para eles. Eles são o que? Beneficiados. Aí ele, exemplo aqui, ó, as abelhas são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si. Então, para ela não tem o prejuízo, né? Ela não tem prejuízo, ela tem o que? Benefício, porque ela tem que interação, além de ter com outros seres vivos, ela também tem interação interage também entre si, com outras abelhas, né? Ela não trabalha sozinha, ela trabalha em quê? Em comunidade, em conjunto, né? Ela trabalha em população, quer dizer, em grande quantidade, né? Ela não tem prejuízo para ela e nem para os envolvidos, né? Aí nós temos aqui, ó, as relações harmônicas divide-se em sociedade, comensalismo, protocooperação, mutualismo e inquilinismo. Então nós iremos falar sobre cada um desses aqui, cada uma relação dessas aqui ecológica, tá? Aí nós tem algumas imagens aqui para vocês. Aí nós vamos agora falar a característica de cada uma, ó. Característica das relações harmônicas de cada uma. Nós temos a sociedade. Quando um ser vivo interage com outros seres e interagem entre si, chamamos de sociedade. É o caso das abelhas, das formigas, das vespas e do cupim. Vocês sabem que elas interagem com outros seres vivos, mas também entre si, né? Elas vivem o quê? Em uma comunidade. Por exemplo, lá aqui, ó, as abelhas, ó, elas estão o quê? Numa comunidade. Agora nós temos o comensalismo. O que é o comensalismo? Nessa relação, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado. Não é beneficiado nem prejudicado. Exemplo, os peixes presos ao tubarão são as rêmoras, como tem aí no livro de vocês, as rêmoras, né? Então ele diz que nessa relação o ser vivo se beneficia enquanto o outro não é beneficiado. No caso, as rêmoras se beneficia do tubarão, mas o tubarão não é beneficiado, tá? Por quê? As rêmoras, elas colam no tubarão, então elas não fazem esforço para nadar.
e se alimenta dos restos de comida do tubarão. Então isso nós chamamos essa relação de comensalismo, tá? Então é quando, presta atenção, é quando na relação somente um ser vivo se beneficia, enquanto que o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado, tá? Aí nós vamos para o protocooperação. O protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmora do mar. Como você vê aí na imagem embaixo, tá? Tem uma imagem aí da anêmora, né? Que ele diz assim, que nesse tipo de relação ambos os indivíduos se beneficiam. Então, um ajuda o outro, como ocorre na relação entre esses dois. Então, nenhum sofre prejuízo, os dois se ajudam. E esse tipo de relação nós chamamos de protocooperação, tá? É um ajudando o outro. Aí ele diz assim que a anêmora do mar oferece proteção ao paguro contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por ele. Então aqui ele se locomove, né, através da rêmora, da anêmora do mar, o caranguejo, e ele ainda se beneficia com o alimento. Por isso que é uma relação protocooperação, ok? Vamos lá. Agora nós temos o mutualismo, né? Quando é essa relação? Nessa relação, o mutualismo, nessa relação, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Exemplos são os links, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nesse caso aqui, ó. Então, nessa relação, o mutualismo, os seres vivos envolvidos é obrigatório entre eles, né? Vocês observam a imagem aí em cima, que o link, né, no caso. Aí nós temos aqui também, ó. Esse envolvimento deles é obrigatório aqui dos seres vivos. Aí nós temos o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto que o outro não é beneficiado nem prejudicado. Exemplo, algumas plantas como as orquídeas e as bromélias. Que ele diz que o inquilinismo é outro tipo de relação harmônica. É o inquilinismo. Nessa relação, o indivíduo é beneficiado, enquanto que o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado, tá? Algumas plantas, como as orquídeas, as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. No caso da orquídea, ela sobrevive, ela cola numa árvore, então ali ela faz a sua moradia, né? Por isso que o nome é chamado inquilinismo. Ela é um inquilino daquela árvore. É como se fosse uma pessoa alugar uma casa. Você tem uma casa, você vai alugar, então a pessoa que mora na sua casa, ele é o quê? Um inquilino. Isso aí é a mesma coisa da árvore. Tem a árvore, a orquídea vai lá, cola na árvore, então ela vai o quê? Morar na árvore. Então aquela moradia nós chamamos de inquilinismo, porque a orquídea é o inquilino daquela árvore, tá? Então ela não beneficia a árvore, mas também ela não prejudica, tá? Ela não traz prejuízo para o beneficiado, que é a árvore, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aula, falando sobre as relações ecológicas, no caso aí a harmônica, né?
vocês observem que todas elas têm uma harmonização juntas, né? Todas as relações, elas têm harmonia entre elas, entre os seres vivos que fazem parte delas, tá? Então, tem uma mensagem para vocês. Tu és responsável pelo que semeias, por isso aprende a semear coisas boas, tá? Deixa para vocês. Aprendam a semear coisas boas para vocês poderem colher lá na frente coisas boas para vocês, ok? Boa aula para vocês. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de empreendedorismo e educação financeira e hoje é o dia 3 de junho. É um dia muito especial para mim, porque hoje é o meu aniversário, tá bom? Mas eu gostaria muito de ver todos vocês, dar aquele abraço, aquele grude que a gente gosta. Infelizmente nós não estamos podendo, mas quando a gente voltar, a gente vai comemorar juntinho, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, onde a gente vai estar trabalhando sobre e hoje como o papel é feito. Nas páginas 22 e 23, nós precisamos colocar a data do dia 3/6, tá bom? Na última aula a gente viu, né, como eram feitos os papéis antigamente e hoje a gente vai vir tratando de como é feito atualmente, tá bom? Então vamos lá, nós temos aí na página 22, recorte as imagens da aba da próxima página e colhe-as a seguir, montando a sequência de produção do papel. Então na página 23 nós temos aqui para recortar algumas imagens para a gente colar nos espaços correspondentes, tá bom? Então nós temos aí o primeiro espaço que é falado por... O papel é fabricado a partir das árvores. As indústrias plantam suas próprias florestas, evitando o desmatamento e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então nós vamos visualizar aqui que qual seria das imagens que nós teríamos que colar nesse primeiro espaço? Exatamente as árvores, tá bom? O próximo, que é a setinha indicando para o lado. O eucalipto é cortado e levado para a indústria, onde sua madeira será cortada, descascada e picada. Então nós vamos observar qual dessas imagens seriam exatamente o eucalipto sendo cortado. Aí nós temos essa imagem. O próximo, ele vem descendo, que se dá através dos fragmentos de madeira obtidos na etapa anterior são colocados na água para amolecer, fabricando a pasta de papel. Então nós vamos visualizar qual seria aqui dessas imagens para a gente colar nesse espaço. É exatamente os fragmentos sendo jogados na água. E aí a gente visualiza que é exatamente essa imagem. O próximo, que é para o lado. A pasta é colocada sobre uma esteira rolante e prensada quando se extrai toda a água desse material. Então nós vamos observar aqui a pasta sendo colocada na esteira. A imagem é exatamente essa aqui. Confere aí a página 22 se vocês colaram tudo certinho. Agora a gente vem aqui para a página 23, onde a gente tem apenas duas para completar, né? Nós temos essa primeira aí. Depois de seca a pasta, agora já é transformada em uma grande folha, é polida e enrolada em grandes bobinas. Aí nós vamos visualizar aí, folha sendo enrolada em grandes bobinas. Nós temos essa disposição dessa imagem. Próximo e último. Por fim, o papel é recortado das grandes bobinas, embalado e distribuído para lojas e papelarias onde será vendido. Aí nós vamos ver aí o papel exatamente numa caixa, né? Caixa com papéis prontos. Visualizaram para ver se fizeram certinho a colagem?
Agora a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente conversou sobre como o papel é feito hoje, e nós fizemos aqui uma atividade que envolvia as imagens do processo de produção do papel na atualidade, tá bom? E aí na próxima aula a gente vem tratando sobre o jornal sustentável. E até a próxima aula. Tchau, tchau!